tua mesa. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso pequeno grupo online da Comunidade do Redentor. Também a você que tem nos acompanhado, que não é da Comunidade do Redentor, mas tem sido profundamente abençoado pela palavra que a gente tem compartilhado com você, seja bem-vindo. Você pode fazer uso desse material individualmente, você pode fazer uso desse material em família ou fazer uso do seu material no seu pequeno grupo. Pessoas que você reúne de maneira online para compartilhar a palavra de Deus, aprofundar o seu relacionamento com Deus. Hoje nós queremos olhar o Salmo 10. Estamos nesse tema da série que nós chamamos Diálogos com o Pai. E nós queremos aprender a nos relacionarmos com Deus. É interessante que esse Salmo 10, eu quero desafiar você a ler no seu pequeno grupo, ler esse Salmo em diferentes versões, tire as suas percepções antes de adentrar na reflexão que eu vou fazer nesse dia. Então eu quero chamar a atenção de você que esse Salmo aqui, no diálogo que o salmista imprime com Deus, ele, diferente de outros salmos, ele não está confrontando uma realidade do seu coração. Na verdade, claro que é uma expressão do seu coração, mas a expressão do coração não com um conflito pessoal somente, mas é com um conflito pessoal em relação à sociedade à sua volta. O salmista ele está tentando ler a sua sociedade, o salmista está tentando ler os seus relacionamentos, está tentando ler a forma como as coisas têm sido desenvolvidas ao seu redor, e é nessa confrontação com o seu contexto que ele passa a orar a Deus. Então o diálogo que o salmista tem é um diálogo que é a partir da observação dos seus dias, a partir da observação do seu tempo e da sua época. Olha que interessante. O relacionamento que nós desenvolvemos com Deus, ele não diz respeito a um relacionamento simplesmente intimista, onde nós nos tornamos alienados de todas as coisas, mas é um relacionamento, na verdade, que amplia os nossos olhos para tudo que a gente vive. E por isso eu sei que o momento em que nós estamos vivendo no Brasil é um momento muito complexo. Eu sei que pessoas têm sido exigidas e muitos conflitos têm sido estabelecidos a partir das leituras distintas do nosso tempo. Algumas pessoas que veem os movimentos sociais e movimentos políticos do nosso país de uma maneira correta, outros que veem esses movimentos como algo ruim para o nosso país e para o nosso contexto. Dentro da nossa comunidade do Redentor, tem visões distintas, mas eu quero motivar a você no seu pequeno grupo, a ter a liberdade de expressar as coisas do coração, as inquietações do seu coração. E eu peço, por favor, que os irmãos acolham essas inquietações, seu coração, e vocês vão ter a oportunidade de orar junto. Porque a oração, não existe nada mais profundo do que orar uns pelos outros, também nos dilemas que nós vivemos na nossa vida. Por isso, eu quero te desafiar a fazer a oração que o salmista faz, e porque ele expressa com sinceridade: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Ele olha ao seu redor e diz: Senhor, tu está longe. Você não tem essa percepção, às vezes, que Deus está longe. Deus não está ouvindo, não está enxergando as coisas que estão acontecendo, parece que Ele está deixando acontecer. Esse clamor do salmista: Deus, você está longe. Será que isso é certo ou é errado? Confrontar Deus em relação à situação que nós vivemos na nossa sociedade. Eu creio que as duas coisas. É errado à medida que nós temos um coração cético e como zombador a gente critica a Deus. Mas é certo à medida que a gente expõe de maneira sincera o nosso coração, tentando entender o nosso tempo e tentando perceber a vontade e o agir de Deus em nossos dias. Então a descrição que o salmista faz é uma descrição muito parecida com o nosso contexto, e ele diz assim: em sua arrogância, o ímpio, aquele que não teme a Deus, ele persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas, ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Ou seja, as atitudes do seu coração, arrogância, ganância, pessoas dominadas pela ganância, pelo dinheiro, pelo poder, elas acabam perseguindo, destruindo aqueles que são
menos favorecidos na nossa sociedade. E ele termina essa parte que eu quero destacar, versículo 4, em sua presunção o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Essa é a reflexão que aqui o salmista está dizendo. Olha, eles são marcados pela arrogância, são dominados pela ganância do seu próprio coração e a busca pelo poder, e por isso eles não têm lugar nenhum no coração deles para Deus. Mas é importante a gente perceber que o salmista, à medida que ele coloca da sinceridade do seu coração, ele está sendo muito sincero diante de Deus. Deus, olha essa situação, olha o sofrimento que está acontecendo aqui. É no meditar da palavra de Deus, que nós falamos lá no primeiro encontro dessa série, o Salmo 1, é no meditar da palavra de Deus, aonde a gente se deixa encher pela palavra, pelas verdades de Deus, pela presença de Deus, é que a gente começa a perceber o agir de Deus para além das circunstâncias imediatas ao nosso redor. A pessoa sem Deus, ela olha ao redor e diz, está tudo errado, nós estamos em desespero. Mas aquela pessoa que desfruta de um relacionamento diário com Deus, ela começa a ver Deus agindo em diferentes momentos. E é por isso que no meio da oração, o salmista é pego por Deus, capturado por Deus, e ele passa a conhecer um pouco mais a respeito de Deus. Ele diz assim no versículo 14 seguintes: mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. E assim ele vai dizendo, versículo 16, ele diz, o Senhor é rei para todos sempre. Versículo 17, tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor, defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Aqui a palavra de Deus diz, olha só o salmista percebendo, Senhor, tu és um Deus sim que enxerga. Senhor, tu és um Deus sim que ouve, tu és um Deus que atende, tu és um Deus que defende aqueles que estão em necessidade. O nosso Deus é um Deus que enxerga a nossa situação. Eu queria dizer isso para você, o nosso Deus não é um Deus alheio a essa realidade. O nosso Deus é um Deus que enxerga. Ele enxerga o sofrimento e a dor, não para ver o nosso sofrimento, mas para tomar em suas mãos. Ele ouve o nosso clamor, não simplesmente para ter conhecimento do nosso sofrimento, da nossa dor, mas ele ouve o nosso clamor porque ele tem prazer em nos atender e intervir na nossa história. Porque o nosso Deus é o nosso defensor, nosso Deus é o nosso advogado, nosso Deus é aquele que interfere na nossa história. Por isso, à medida que nós expomos a realidade ao nosso entorno para Deus, ele também mostra o seu agir, apesar das circunstâncias. Deus está expandindo o seu reino no nosso meio. Por isso, quando eu olho para Jesus, eu percebo o cumprimento disso que nós acabamos de ler. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que ele reinou, servindo, amando, transformando a vida das pessoas. Mas ele viu o sofrimento, transformou de fato a realidade. Mas ele diz, olha, o meu reino não é desse mundo. E por isso ele morreu. Uma morte terrível, resultado da ganância e do pecado do coração do ser humano. Mas ele ressuscitou e vivo está. E nós cremos nesse Deus vivo que intervém na nossa história, mas que por fim, ele tem a própria história nas mãos e é ele que diz, tudo está consumado. Nós vamos vivenciar essas coisas que nós vivemos no nosso tempo, mas no final é ele que diz, tudo está consumado. É o Senhor Jesus que tem a última palavra. O desafio para nós, portanto, é nos deixar confrontar pelas realidades ao nosso entorno e colocar isso diante de Deus. Mas com a esperança da restauração de todas as coisas, nós devemos ter essa capacidade de levar a justiça de Deus para aqueles que mais necessitam. Que Deus possa abençoar a sua vida na leitura da nossa realidade, nessa profundidade no relacionamento com Deus, mas na ação que parte desse Deus misericordioso. Um Deus que vê, enxerga a nossa dor, um Deus que ouve o nosso clamor e nos atende e
que defende aqueles que mais estão necessitados. Deus abençoe a sua reflexão no seu pequeno grupo, esse tempo precioso que vocês vão ter juntos. Amém.